Já estamos ao vivo? Olá, Mônica, tudo bem? Esperar o pessoal chegar, boa noite. Olá, Raquel, Renata. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Aline, oi Aline, tudo bem? Como passaram a semana? Me contem aí. A nossa semana aqui em Porto Alegre teve, no Rio Grande do Sul, teve ciclone, bomba, teve de tudo um pouco. Oi Amanda, tudo bem? Aqui no Sul nosso clima é bem variado, coisa bem... Sempre tem algum tipo de emoção climática, meu pai. Semana puxada de trabalho. Ainda bem que agora é minha coisa boa aqui, né? Ainda bem que agora é só diversão pra gente aqui. É muito legal. Fabiana, tudo bom, Fabiana? Quem mais tem entrando ali que não estou enxergando? Tem que trocar o óculos, pessoal, rapidamente, não dou mais conta. Denise, olá Denise, tudo bom? Fabiana, pessoa querida, tudo bem, Fabiana? Quem mais está entrando aí? Relax, reflexivo nas tuas lives. Pessoal, sabe que eu recebi uma reclamação assim, dizendo que minhas lives são muito pesadas e tal. Acho tão leve, acho tão tranquilas, acho que é tão light, eu diria até. Me contem, o que vocês acham? Será que eu pego muito pesado? Será que a coisa tem que ser mais leve? Como é que vocês acham que eu tenho que conduzir aqui? Sinaríssima! Beijo, querida. Bom ver você aqui. Ó, muito light, ó. Olá, Patrícia. Tudo bom? Seja bem-vinda. Andressa. Oi, Luigi, tudo bom? Boa noite. Fazia tempo que você não aparecia por aqui. Que bom estar aqui também. Então, pessoal, já deu um tempinho para as pessoas entrarem aí. Vamos começar a nossa live Happy Hour no Divã, que hoje está bem, proposta é ousada, a proposta é, digamos assim, nada fácil de se conduzir, por isso eu vou ter que fazer alguns recortes para falar disso, ok? Então vamos lá. O tema da nossa live de hoje é Meu Quase Amor Perfeito, o que faltou para a felicidade? Então, olha só, o que a gente vai ter que começar a fazer. Deixa eu dar boa noite aqui para a Rússia. Boa noite, Rússia, professora querida. Tudo bom? Então, pessoal, meu quase amor perfeito, o que faltou para a felicidade? Bom, primeira questão, eu vou começar pelo título da live, né? Meu quase amor perfeito. Bom, pessoal, a palavra quase indica que bateu na trave, ou seja, não foi dessa vez que eu conseguir adquirir, eu conseguir construir o meu amor perfeito. Eu não achei ainda o meu amor perfeito. E a palavra perfeito, ela tem um outro problema, que também muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas eu como eu estudei latim na minha infância e até hoje eu estudo, eu sempre vou atrás da etimologia das palavras. Por quê? Porque a etimologia das palavras, ela nos dá pistas para que eu entenda, para que eu me aprofunde, para que eu já parta de algum momento, eu vou partir de um lugar para entender qual é que é o significado daquela palavra. Então, a palavra perfeito vem do latim perfectum, que quer dizer o quê? Que está pronto, está acabado. Ou seja, qual que é o problema quando o amor perfeito, o amor acabado?
Pessoal, uma coisa que é acabada, uma coisa que é definida, ela não muda. Ou seja, ela é imutável. E quando eu paro para pensar no amor perfeito, no amor imutável, é aquele amor que estacionou na vida. É aquele amor que entrou na zona de conforto. É aquele amor que não consegue mais sair da sua zona de acomodação. Então, se a gente parar para pensar, o amor perfeito é aquele amor, a partir da etimologia da palavra, aquele amor que não altera, aquele amor. E aí a gente começa a entender uma série de desdobramentos que são mais problemáticos ainda a partir da perfeição. Pessoal, quando uma coisa é perfeita, o que eu preciso fazer para torná-la melhor? O que eu preciso despender? O que eu preciso investir para tornar aquela coisa melhor? Está perfeito, está pronto. Ou seja, eu simplesmente não vou adicionar, não vou acrescentar mais nada nessa relação, porque ela está pronta, ela está acabada. Pessoal, onde é que a gente vê muito isso acontecendo? Aonde? É no namoro, quando eu estou conquistando? É no noivado? É no casamento? É numa relação fortuita? Ou seja, isso acontece muitas vezes quando eu estou no início do relacionamento. Estou no início do namoro. Por quê? Porque ali eu tenho que fazer coisas para conquistar a pessoa. E depois que eu conquisto, o que é que eu faço? Qual que é a minha tendência? Quem está casado há um mês já pode responder essa pergunta tranquilamente. O que eu faço a partir daí? Eu não me esmero. Eu não produzo mais. Eu fiquei simplesmente parado na relação. E quando eu paro na relação, há uma letargia, há uma inoperância, há uma inércia na relação. Ora, pessoal, como é que eu vou querer que a relação, e toda relação ela é uma construção, toda relação ela tem que ser cultivada. Ora, como que eu vou ter essa relação de inércia, sendo que o mundo muda a todo momento, as coisas alteram a todo momento, tudo que se pede hoje em dia é inovação. Como é que eu não vou inovar nos meus relacionamentos? Como é que eu vou ficar parado e achando que tudo está certo porque as coisas já estão perfeitas, estão acabadas? Nós temos um grande erro que cometemos nas relações, é pensar que quando eu caso ou quando eu conquisto, acabou. Eu não preciso fazer mais absolutamente nada. E aí está um grande erro, ou ainda uma grande armadilha. Por quê? Por que eu posso dizer que isso é uma grande armadilha? Por quê? Me ajudem aí. Por que eu posso dizer que se eu achar que as coisas estão perfeitas, estão dadas, estão acabadas, isso é uma armadilha do ponto de vista da relação? Por quê? Por quê, pessoal? Quero conversar com vocês. Me contem, por quê? Porque a partir daí, eu não preciso mais me reinventar. Eu caio na rotina. É aquela música do Chico que eu adoro, né? Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Né? Ou seja, pessoal, a gente acaba entrando numa relação de estagnação afetiva. Eu não busco mais, eu não saio mais, eu não... Tem uma palavrinha que é legal da gente entender isso. Ou seja, eu preciso me reinventar na relação. Eu preciso de criatividade, eu preciso de fantasia, eu preciso de imaginação, eu preciso olhar para aquela pessoa e enxergá-la de uma forma amorosa,
não no sentido apenas do amor de ágape, né? Do amor espiritual. É interessante que, porque parece que quanto a gente vai mais tendo relacionamento com a pessoa, né? A gente vai mais tendo o amor de ágape, que é o amor espiritual, ou então o amor de filia, né? A palavra filiação vem de filia, e filia é um vínculo que eu tenho, é uma amizade que eu tenho, ou seja, é um vínculo que eu tenho para a vida toda. Um verdadeiro amigo é um vínculo para a vida inteira. A palavra filia vem daí, a palavra filiação, né? Qual que é a sua filiação? O nome do meu pai, o nome da minha mãe, isso é filiação. Então, é interessante que a gente pare para pensar que quanto mais a gente vai passando o tempo do relacionamento, parece que eu saio do estágio do romance, do tesão, da paixão, que é o amor erótico, depois eu passo para o amor filia, depois eu passo para o amor ágape. Pessoal, o amor ágape é aquele que dá beijo na testa, chama de pai e mãe, e sexo é uma vez por ano. Não pode ser assim. A gente precisa se reinventar. Porque hoje em dia, o que é mais fácil da gente fazer? Tanto para homens como para mulheres. O que é fácil? O que é assim, ó, é um estalar de dedos e eu resolvo a parada? O que é? É mais fácil eu me reinventar na minha relação, ou é mais fácil eu buscar uma relação fora do meu casamento, fora do meu namoro, fora da minha relação? O que é mais fácil hoje em dia? E o que acontece lá, nessa nova relação? Eu começo como? Começo com eros, paixão, tesão, e conforme o tempo vai avançando filia, o tempo vai avançando ágape. Ou seja, se eu não me reinventar, pessoal, eu só vou reproduzir aquele modelo, aquele padrão de comportamento que eu tinha lá no meu primeiro relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Que a felicidade, ela reside, uma das formas da gente ser feliz nos relacionamentos, no casamento, é eu me reinventar com aquela pessoa. Aí sim eu vou estar inteiro na relação. Aí eu não vou estar na zona de conforto. Aí eu não vou... Não, eu vou buscar exatamente o quê? Eu vou buscar aquela relação que é muito diferente do e viveram felizes para sempre. Pessoal, essa relação do viveram felizes para sempre, ela tem N armadilhas aí. Primeiro, felizes para sempre. Pessoal, o que é a felicidade? O que é a felicidade? Qual é que é o conceito, qual é a experiência que cada um de vocês traz para dizer, caramba, eu sou feliz? Eu posso dizer que eu sou feliz ou que eu estou feliz? Ou seja, essa relação do eu sou feliz, ela absolutiza a minha relação. Ou seja, não importa se eu perdi emprego, não importa se o meu filho sofreu um acidente, não importa, nada disso, eu sou feliz. Ou seja, eu tenho um estado permanente, inabalável de felicidade. Agora, quando eu digo que eu estou feliz e que eu tive alguns momentos de felicidade, opa, aí é diferente. Aí eu começo a fazer o quê? O que entra nesse jogo? E não apenas o jogo de palavras, o jogo de interpretação, mas o jogo da vida. O que entra quando eu digo que eu estou feliz? Quando eu digo que eu estou feliz, a minha felicidade ela é passageira, ela é momentânea. E eu devo sim buscar outros momentos de felicidade. E não no felizes para sempre. E não no conto de fadas. Por que isso? Porque a gente tem uma tendência muito grande, sabe a fazer o quê? Nós temos uma tendência muito grande, quando a relação começa a avançar e eu não me reinvento, eu não procuro outras formas de reacender esse amor, eu não procuro outras formas de viver a relação de forma plena, de forma íntegra, abrindo espaços para que o novo possa aparecer, ou ainda para que eu consiga reeditar alguns momentos que eu já vivi. Isso causa em cada um de nós uma sensação, sabe do quê? Caramba, a pessoa que eu casei não é mais a mesma. Nossa, parabéns então.
É óbvio que a pessoa não é mais a mesma. Ainda bem, sabe por quê? Porque você também não é mais o mesmo. Porque cada um de nós muda. E essa mudança, essa reinvenção, ela é muito mais fácil, ela é muito mais possível de se fazer quando eu entendo que o felizes para sempre é inatingível, é uma utopia. Ou seja, quando eu começo a perceber que o felizes para sempre é algo que eu vou ter que buscar a cada dia, que eu vou ter que semear esse amor a cada dia, opa! Aí as coisas começam a fazer sentido. Por quê? Porque daí, pessoal, eu vou perceber que a pessoa com quem eu casei não é mais a mesma, eu não sou mais o mesmo, as coisas mudam. Querem ver como é que é essa questão da mudança? Querem ver como é que é isso? Olha só, eu tive um caso de um John Wayne, uma pessoa que eu atendo, ele, homem, alto, forte, bonito, atlético, né, quase 2 metros de altura, e ele chega para mim, certa vez no consultório, dizendo, Hélio, eu estou muito mal. E ele chega no consultório arriado, ele chega no consultório, sabe, com nível de energia, chega mal no consultório. Vocês sabem por quê? Porque ele ia pegar o exame de gravidez da esposa. A esposa fez o beta-HCG, ele ia pegar. Então vejam como um fator, como um elemento é capaz de mudar toda uma estrutura de pensamento, uma estrutura de sentimentos, uma estrutura emocional. Então, será mesmo que eu tenho que, será mesmo que eu posso dizer que essa relação do felizes para sempre, ela é eterna? Não, ela não é, pessoal. Porque ninguém consegue se manter felizes todos os dias. Tem momentos de alta, tem momentos de baixa, tem momentos que eu vou querer uma companhia, tem momentos que eu vou querer uma outra companhia, tem momentos que vão ser felizes, tem momentos que não. Ou seja, o que acontece a partir daí? Acontece que quando eu começo a perceber que essa relação dissociou, que eu vou ter que construir uma felicidade, o que é muito comum de acontecer? É muito comum de acontecer que quando um dos cônjuges não está no mesmo nível, na mesma busca, na mesma sintonia, o conflito começa a se estabelecer. Por quê? E aí a gente vai começar a entender o que faltou para a felicidade. Já dei uma pista, uma dica aqui, que é quando a gente deixa a rotina fazer parte das relações e eu não consigo me reinventar. Ou seja, aquela relação ela não faz mais sentido para mim. Eu não me enxergo mais com capacidade produtiva, os meus recursos psíquicos minguam e eu não tenho mais a condição de me reinventar, de fazer uma surpresa, de preparar um jantarzinho, de pegar a minha esposa, enfim, inventar uma coisa diferente, tal, botei uma venda, levei para um motel, não, nada disso aí. Estou dando dicas aqui, consultoria amorosa 0800 hoje, hein, pessoal, aproveitem. O que acontece a partir daí? Acontece a partir daí que eu começo a desenvolver o que a gente comumente chama do amor narcísico. O que é isso? Vamos entender o que é esse amor narcísico. Pessoal, esse amor narcísico, ele é o amor quando eu olho para o outro e digo, olha só, né, você não é mais aquela pessoa que eu casei, cadê aquela pessoa? Ou seja, antes você fazia isso e agora você faz tudo diferente. Antes você tinha um comportamento, agora você tem outro comportamento. Antes você me dava as flores e agora você não me dá mais flores. O que acontece a partir daí? O que é o amor narcísico? É uma questão muito sensível, muito delicada, por quê? Porque quando eu me relacionamento com o amor narcísico, é um relacionamento não com quem o outro é. Eu me relaciono com algo que é meu e que eu projetei no outro.
O amor narcísico, ele é amor por aquilo que eu quero que a pessoa seja. O amor narcísico é a minha necessidade que o outro vai satisfazer. O amor narcísico, ele é uma relação em que os meus conteúdos psíquicos eu não quero trabalhar e eu vou dizer que quem vai me fazer feliz é o outro. O outro tem as chaves do castelo, o outro é que vai me fazer feliz. Afinal de contas, eu casei com você. Não, não. Quando o amor narcísico se instala, eu casei comigo e não com o outro. Eu me relacionamento comigo e não com o outro. Eu me relacionamento com algo que é meu e não com o outro. Sabe por quê? Porque o outro é alguém diferente de mim. Pessoal, recapitulando aqui um pouquinho do Narciso, né? Quem foi Narciso? Eu já fiz uma live atrás que eu falava do mito de Narciso, falava de Eco e tudo mais. Só recapitulando uma pincelada aqui para a gente relembrar. Pessoal, Narciso, ele se apaixona pela imagem do seu rosto refletido na água. Narciso, ele não consegue conceber nada fora, nada que seja alheio à sua imagem. Narciso simplesmente é aquela pessoa egocentrada, é aquela pessoa que não importa o outro, o que importa é ele, são as necessidades dele, são as necessidades que ele acha importante na vida dele. O outro é meio. O outro não é a finalidade da vida. O amor de ambos não é a finalidade da vida. É só o meu amor. É o meu amor que vale. São as minhas necessidades que importam. O narcisista é aquela pessoa tão autocentrada que ele só enxerga o próprio umbigo. Tanto é assim que Narciso morre afogado quando ele tenta buscar aquela autoimagem e morre, cai no rio e morre afogado. Então assim, a gente precisa entender quais são os desdobramentos dessa relação narcísica. Bom, o primeiro desdobramento que eu já falei aqui para vocês, esse é impeditivo absurdo da felicidade. É que eu não vou me relacionar com o outro, eu vou me relacionar comigo. Eu não me relaciono com a outra pessoa, com o outro universo, com o outro... Não. O outro ser humano, ele não existe. Ele é simplesmente uma projeção do meu desejo. E quando o meu desejo vai e ele não encontra eco, vocês lembram de Eco? Eco era aquela ninfa que vivia seguindo Narciso. E quando Narciso falava uma coisa, quem está aí? Ela falava, quem está aí? Aí ele dizia, Narciso é lindo. Ela, Narciso é lindo, Narciso é lindo, é lindo. Ou seja, quando eu não encontro eco, ou seja, quando esse meu desejo, que precisa ter um acolhimento, ele precisa ter um porto para se ancorar, quando esse desejo não encontra essa ancoragem, não encontra esse porto seguro, automaticamente ele vira o quê? Conflito. Você não me ama mais, no início do namoro era assim, agora você mudou, agora... É claro que a pessoa muda, aliás, ainda bem que a gente muda. Porque se a gente continuasse fazendo as mesmas coisas, estaríamos estacionados, estaríamos no amor perfeito. E perfeito, pessoal, perfeito é o que está pronto, que está definido. Se a gente quiser ter felicidade, e a gente muda o tempo todo, e as relações mudam o tempo todo, eu não posso ter uma relação parasitária afetiva. Eu não posso ter uma relação, pessoal, em que eu fico completamente imobilizado, existe uma analgesia sentimental, e eu não consigo mais desenvolver, não consigo mais sair dessa relação. Então, é bom que a gente pare para pensar que o amor narcísico, ele é um amor extremamente infantilizado. E eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho o que é essa infantilização do Narciso. Pessoal, eu trabalhei 13 anos com crianças. Então, assim, tem uma certa bagagem para falar disso. Quem tem criança pequena em casa, ou quem já teve criança pequena em casa, vocês devem lembrar de uma brincadeira
que a criança faz e ela faz com muita frequência. É a brincadeira do quê? De se esconder. O que significa quando a criança se esconde atrás de uma cortina, ela esconde atrás da toalha, ela se esconde atrás do lençol? O que significa esse se esconder para a criança? O que significa quando a criança se esconde? O quê? O que isso significa? O que vocês acham? Me contem. O que significa quando a criança se esconde? Ela pega uma toalha, pega o cheirinho, né? Aquele trapinho fedorento que toda criança tem, que você chama o objeto transicional dela, transicional, perdão. Então, o que significa quando a criança se esconde e daqui a pouco ela aparece de novo? E aquilo ali é uma farra, é uma brincadeira gostosa, e ela se esconde de novo e daqui a pouco ela aparece de novo. E ela se esconde de novo e ela aparece de novo. Sabe o que significa aquilo ali para a criança? E já já eu vou fazer a relação com o narcisismo. A criança, nessa fase que ela está brincando, ela é tão narcísica, e geralmente isso acontece no narcisismo primário, ou seja, acontece até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses da criança. Quando a criança ela se esconde, ela se tapa, não é ela que se tapa, é o mundo. O mundo simplesmente acaba. Não existe mundo, porque ela saiu do mundo, ela se escondeu. Não existe mundo. Quando é que o mundo volta a existir? Quando ela tira a venda, quando ela levanta o lençol. Aí o mundo passa a existir novamente. O que isso tem a ver com o amor narcísico? Nossa, pessoal, não preciso desenhar. É muito fácil a gente entender o que é o amor narcísico. É só o meu mundo que vale. Ou seja, o meu mundo, ele é a única referência para a felicidade. Ora, como é que eu vou me relacionar com o outro mundo? Como é que eu vou me relacionar com a outra pessoa? Como é que eu vou me relacionar com... Não existe outro, existe só eu. Quando eu faço assim e o mundo acaba, não tem mais as pessoas que estavam ao redor. Não existe mais a luz, não existe a planta, não existe o abajur, não, os livros, não, nada disso existe, acabou. Ou seja, uma relação de autocentramento narcisista, em que se eu fecho os olhos, tudo acaba. Quantas vezes a gente vê a criança assim, não vou fazer, e fecha os olhos? Fechar os olhos significa o quê? Todo mundo sumiu, só estou eu aqui. Ou seja, a criança ela é tão onipotente, ela tem uma relação egóica, narcísica tão gigantesca, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Não queiram fazer nada contra a criança nesse momento, ela está estruturando o ego, ela está estruturando as funções psíquicas dela, então isso é muito comum de acontecer. Agora, quando ela diz assim, não quero mais brincar, acabou o mundo, pessoal. Não existe mais mundo. Ou seja, se eu fechei meus olhos, acabou o mundo, porque eu sou a detentora do mundo. Sou eu quem comando o mundo. Isso é uma relação narcísica. E isso é uma grande infantilidade. Por quê? Porque eu acho que só o meu jeito de amar é o certo. Olha que interessante isso. Só o meu jeito de amar é o certo. Só a minha forma de dar amor é certa. E eu tenho uma forma única de receber amor. Pessoal, o que o outro passa a ser nessa história? O que o cônjuge passa a ser nessa história? Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um objeto. Ele passa a ser um mero objeto. O outro vai ser aquele que invariavelmente vai ter que estar, à minha disposição. O outro precisa ser invariavelmente subserviente à minha vontade. Ou seja, é uma relação tão infantilizada, tão infantilizada, tão infantilizada, que eu me relaciono comigo mesmo. Não existe outro universo,
diferenças, possibilidades distintas, maneiras divergentes de ver o mundo, não existe. Por quê, pessoal? Porque o narcisista, ele é tão carente que ele acredita piamente que se o outro não der o que ele quer, o mundo dele acaba, o mundo dele se fecha, o mundo dele sucumbe. Não existe mais amor, não existe mais relação. Ora, é a criança que fecha o mundo e abre o mundo, fecha o mundo e abre o mundo. E o que acontece a partir daí? Nossa, pessoal, agora a gente começa a entrar em coisas muito mais interessantes, que eu particularmente acho muito mais interessantes. A primeira questão, que jamais vai me dar felicidade, é o que a gente chama de câmara de eco. O que é uma câmara de eco, pessoal? Vocês já brincaram numa câmara de eco? Já viram? Brincaram com eco? Como é que é? A gente entra numa sala vazia e começa a gritar blá, 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 né? O que acontece? A gente só vai escutar aquilo que eu falo, não vou escutar nada fora daquilo ali. Não é assim? Pessoal, o que são as câmaras de eco? Eu só vou falar e só vou escutar aquilo que me convém. Eu só vou falar e só vou escutar a minha própria voz. Só vou falar, só vou escutar o meu próprio desejo. O outro, pessoal, é um bibelô. O outro é um adereço. O outro está ali apenas para me satisfazer. Ou seja, se o outro for falar alguma coisa divergente, se o outro for falar alguma coisa diferente, não cabe. Não cabe diferença para o narciso. O narciso, lembrem, ele é muito egocentrado. Ele não dá espaço para o outro. Não existe outro na relação. Existe apenas câmaras de eco afetiva. Ou seja, a outra pessoa tem que colocar o meu chinelo no chão, tem que preparar o meu banho, cortar a minha carne no almoço, fazer a minha janta, cortar as minhas unhas, esfregar as minhas costas e também, né, fazer todas as minhas, digamos assim, fantasias sexuais, porque senão ela não me ama. E a condição muitas vezes é colocada para o outro, sabe como? Culpa. Eu trabalhei pra caramba já os dispositivos femininos e masculinos nessa relação, né? Como é que isso acontece? Só pincelando um pouquinho aqui, pessoal, essa relação. Muitas vezes as mulheres se sentem culpadas por não serem o quê? Objetos na relação. Lembrando que a gente vive numa sociedade machista, sexista, misógina, homofóbica. Ou seja, o papel da mulher nessas relações, ele é muito sobrecarregado. Porque vocês têm que ser gostosas, que nem a garota lá do filme pornô. Tem que ser, o corpo de vocês tem que ser igual a das atrizes de novela. O corpo a libido de vocês tem que estar sempre em alta. Ou seja, o homem pode ser gordo, barrigudo, barriga de cerveja, baforento, sem papo, sem nada, pinto pequeno, mas ele pode, vocês não podem. Vocês mulheres, vocês não podem nada disso, não. Vocês têm que estar sempre lindas, lépidas, depiladas. Se tiver um cabelinho, não vou. Então pare para pensar que essa relação narcísica que acontece muitas vezes na relação homem-mulher, a mulher vai ser sempre eco do homem. Cuidado, porque aí está uma pseudo sensação de felicidade. Sabe por quê? Porque os homens tendem a se relacionar, sabe com quem? Com eles. Pessoal, uma relação narcísica, em que o homem é o narciso
e a mulher é a eco, você sabe na relação sexual o que acontece? O homem se masturba com ele na relação. A mulher, a vagina ou qualquer outro orifício não são da mulher, são apenas do seu prazer. Afinal de contas, a mulher é o quê? Ela é um bibelô, ela é um adereço, ela é um lustre bonitinho que está ali, um enfeitezinho, e que eu vou fazer essa relação. Então parem para pensar, muitas vezes as mulheres, até por uma condição social, uma condição cultural, uma condição histórica, muitas vezes as mulheres se submetem a essa relação de eco. Ou seja, vocês não vão ter prazer nunca numa relação narcísica. Por quê? Porque a função de vocês é dar prazer ao homem e não sentir prazer com o homem. Não, isso é vedado dessa relação. Isso não entra, não compõe. Vocês não vão ter esse nível de acesso afetivo e emocional na relação. Esqueçam isso. Enquanto vocês forem eco, vocês vão ser meramente um quê? Vocês vão ser a câmara de eco desse masculino que é extremamente usurpador. Essa é a relação. Uma outra questão que acontece, também nessa relação narcísica e de eco, é a relação que a gente chama do viés de confirmação. Para que eu, mulher, seja aceita, o que é que eu devo confirmar na relação? Eu devo confirmar nada mais, nada menos que eu sou uma eco. Eu tenho que confirmar todas as vezes que o narciso precisar entrar em evidência. Quando a cauda do pavão se abre, eu tenho que estar dizendo, olha como você é lindo, nossa, mas olha, você transa muito bem, nossa, você é show de bola, caramba, nunca tive ninguém nem parecido com você, nossa, você não sei, viés de confirmação. Eu tenho que confirmar o narciso. Pessoal, parem para pensar. Vejam bem que relação mais empobrecida é essa. Vejam bem que relação mais pueril que se estabelece quando eu faço viés de confirmação. Eu tenho que confirmar o quê? Que o homem é a oitava maravilha do mundo. E eu, mulher, onde é que eu fico nessa história? O que tu quer? Quer gozar também? Não, aí é outra história, outro papo. Então, esse viés de confirmação, ele é uma tradução daquilo que a mulher faz como objeto para satisfazer o seu narciso. Pessoal, alguém vai ser feliz assim? Qual mulher que consegue ser feliz assim? Quando o desejo dela está no outro, quando as necessidades dela nem sempre comparecem na relação, quando ela tem uma relação objetal com o outro, quando a valorização dela é justamente porque ela faz aquilo que o outro quer. Pessoal, isso retira da mulher a possibilidade de ter uma vida saudável. Isso impacta, mas olha, gigantescamente a saúde mental da mulher. Por quê? Porque a mulher, se ela tem uma gordurinha, se ela tem uma celulite, e o cara fala, pois é que essa celulite aqui não tá legal, pô, vamos malhar isso, pô, tá gorda, tá flácida. Ou seja, quando o homem faz isso, ele está se relacionando com o quê? Com a mulher ou com o corpo da mulher? Pare para pensar. Quando o homem tenta a todo momento desvalorizar o feminino, quando ele sempre vai achar algum defeito no masculino, quando ele vai culpabilizar a mulher por essa relação, ele está se relacionando com quem mesmo? Com a mulher ou com o corpo da mulher? Ele se relaciona com quem nessa relação? É com a pessoa ou com a estética que essa pessoa apresenta? Então é bom que a gente pare para pensar que essas relações, esse viés de confirmação, ele traz uma relação danosa para a saúde mental da mulher, enfim,
para a saúde mental do casal, eu diria. Mas o homem é tão narciso, tão ensimesmado, que ele acaba nem vendo isso. Um outro desdobramento dessa relação de infantilização, que é o que a gente está trabalhando aqui, se chama a sala de espelhos. Pessoal, o que é a sala de espelho? O que são as salas de espelhos? A sala de espelho, pessoal, é aquela relação narcisista, aquela relação infantilizada que homens ou mulheres têm, que eles simplesmente vão fazer uma pergunta, mas qual vai ser a resposta? Eu faço uma pergunta, qual é a resposta? Qual é a resposta? A resposta, pessoal, é exatamente a minha pergunta. Não há diálogo na sala de espelhos. Não há nada fora daquilo que eu já vejo, que eu já enxergo. Ou seja, a minha imagem, ela é capaz de perguntar e sempre saber a resposta. Por quê? Porque a mulher, ela precisa necessariamente responder aquilo que o marido quer. E aí a gente começa a entender por que muitas vezes as mulheres se tornam submissas na relação. Porque elas têm qual ideal de amor? Qual o ideal de amor que isso é culturalmente, historicamente, socialmente construído? Qual que é o ideal de amor que vocês têm, meninas, gurias, como a gente fala aqui no Sul? Vocês têm uma relação cultural e historicamente constituída a partir do amor romântico. E do amor romântico, quem é que vem salvá-las das garras do lobo mau? Quem é que vem salvá-las da megera, da malévola que enfeitiçou vocês? O príncipe encantado. Ou seja, vocês vão ficar sempre dependendo de um masculino para vir salvar vocês. E isso, pessoal, é algo muito, muito, muito sensível na nossa sociedade. Por quê? Porque isso se constrói de tal forma que eu acho normal. Pessoal, quando eu relativizo uma relação narcísica, é que eu já perdi o parâmetro. Eu acabo, sabe aquela coisa meio da síndrome de Estocolmo? Sabe como é que é? Ou seja, é mais ou menos como se eu ficasse afeiçoada, eu me afeiçoo por aquela pessoa que me causa mal. Ou seja, existe uma relação perversa em que o outro vai fazer eu sofrer, mas aquilo ali é a forma que eu entendo de carinho do outro. Então, quando eu relativizo essa relação, fica muito difícil, mas muito difícil eu conseguir sair disso. Eli, então tu está me dizendo então que o narcisismo é só de um lado? Não, não é, pessoal. E agora eu vou trazer aqui para vocês um estudo de caso que eu fiz com o John Wayne. Para quem está chegando agora aqui na live, eu sou psicólogo, eu sou pesquisador, eu escrevo, enfim, livros, publico artigos e tudo mais. E John Wayne é o nome de homens que eu atendo quando eu faço algum estudo de caso, e Mary Jane é o nome das mulheres que eu atendo. Pois bem, vejam só que legal, pessoal. John Wayne era um homem heterossexual, extremamente amoroso, bem-sucedido, tinha uma relação, construiu uma relação extremamente paritária com a mulher, tinha, enfim, era um homem, pessoal, com aquilo que Jung diria que ele tinha uma ânima, um lado feminino dele muito bem trabalhado. Pessoal, quando eu falo ânima, o lado feminino, não tem nada a ver com orientação sexual. Absolutamente nada a ver. É uma energia que Jung falava que todos nós temos. Todos nós temos a nossa ânima e nosso ânimos. Ânima é o nosso lado feminino, independente se for homem ou mulher ou qualquer coisa, e ânimos, meu lado masculino. Pois bem, ele tinha a ânima dele muito bem trabalhada. Ele tinha uma ânima extremamente saudável. Pois bem, ele começou a namorar, ele já tinha seus 32 anos, ele começa a namorar uma mulher,
E ela começa a dar bolo nele, ela começa a, como se fala na gíria, começou a dar uns perdidos nele, ela começa a todo momento dizer que vai e não vai, ela começa a dizer todo momento, até que um dia ele chega para ela, pô, o que está acontecendo? Não tô te entendendo, cara, que tu... Ela falou, aham, sei, pensa que tu me engana. O que vocês acham que resultou desse diálogo? John Wayne pergunta para a mulher, enfim, para a namorada dele, né? O que estava acontecendo? Por que ela estava a todo momento, sabe, desprezando ele, desprezando-o, desvalorizando-o? O que está acontecendo nisso? O que vocês acham que ela respondeu? Quais eram as razões pelas quais ela começava a fazer isso com ele? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Dar o troco? A Rússia falou que ia dar o troco. Será? O que vocês acham, pessoal? Quero interações aí, me contem. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham? Eu vou recapitular um pouquinho o estudo de caso. John Wayne, um homem de 32 anos, um cara bonito, bem apessoado, servidor público federal, um cara que ele era sensível, ele não era aquele machão, eu sou o cara. Não, um cara sensível, um cara que acreditava que homens e mulheres, antes de tudo, eram seres humanos, né? Enfim, a ideia dele era essa, né? Ele não era um cara machista, não era um cara homofóbico, não era um cara sexista, misógino, não. Eu sei que hoje em dia isso parece até artigo de luxo, né? Mas enfim, mas existem homens assim, né? E ele começa a conversar com a então namorada dele e ela começa a dar perdido, ela diz que vai e não vai, desvaloriza ele, começa com chacotas. E até que um momento ele chega, o que está acontecendo? Deixa eu entender, por que isso? O que resultou dessa conversa? O que vocês acham? Quais eram os motivos pelos quais ela estava fazendo isso? Por quê? Ela não valoriza? Esse dead people, o que mais? O que mais, pessoal? O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham? Então, pessoal, ela queria um homem machista, ela já tinha muitas decepções, não acreditava nas relações. Você sabe o que ela falou? Você pensa que você me engana? Você não me engana, não. Você é um gay enrustido que saiu do armário e agora quer voltar. Não existe homens iguais a você. Você é um blefe. Então, ela achava que ele era muito bom para ela. Tem a ver, Andressa, com certeza. Eu vou repetir. Ela falou simplesmente o seguinte, que ele era um gay enrustido, que tinha saído do armário e agora queria voltar para o armário. Vejam, pessoal, que a relação narcísica, a relação de poder, ainda que a gente viva numa sociedade machista, sexista, misógina e tudo mais, as mulheres também podem fazer dos homens uma relação objetal. Isso é do ser humano. Ainda que numa sociedade machista como a nossa, os exemplos sejam muito mais comuns a partir dos homens fazendo com as mulheres essa relação objetal, essa mulher também fazia isso, essa mulher também era machista. Então, é bom para a gente parar para pensar que essas relações, quando elas se tornam assimétricas,
elas podem ser tanto para um lado como para o outro. A relação de poder que ela tinha sobre o homem era exatamente a mesma, na verdade era uma reprodução do que os homens tinham feito com ela. Então percebam, ela sofria de vários machismos e narcisismos, e ela muitas vezes era uma mulher eco, mas quando ela teve a possibilidade de encontrar um cara legal, encontrar uma pessoa que era sensível, uma pessoa que valorizava aquele feminino e não o corpo apenas dela, valorizava a personalidade dela e não apenas o capital estético dela. Ou seja, isso causa estranhamento. Por quê? Porque isso é incomum de acontecer. Aliás, isso é raro de acontecer. E é claro, a Andressa comenta aqui que é uma forma de defesa. Ou seja, o que aconteceu com a namorada do John Wayne? Ela não conseguiu ter a sensibilidade de perceber que ela estava diante de um cara, diante de um homem que não era um homem machista, não era um homem ogro. Não, era um homem sensível, um homem que respeitava. Então, quando a gente começa a entender que essa relação ela é uma via de mão dupla, e as mulheres também podem ter essa relação objetal com o homem, fazer do homem um objeto, a gente também cai nessa mesma relação de machismo. Ou seja, enquanto a gente não conseguir sair dessa relação em que eu tenho que mandar, eu tenho que ser aquela pessoa que comanda a relação, você tem que estar no poder da relação, a gente não vai conseguir ser feliz. Por quê, pessoal? Porque a felicidade é outro mundo, a felicidade é outra coisa. A felicidade é a gente tentar minimamente estabelecer um processo de empatia. A felicidade é com que eu consiga, muitas vezes, ter uma relação de igual. Eu não sou melhor que ninguém, não me acho melhor que ninguém, não preciso dizer que eu sou o bom, que eu sou... Não. Aliás, pessoal, se a gente parar para pensar, quando a gente no consultório, eu percebo muito isso, que quando eu atendo homens no consultório, é muito interessante porque eles chegam a todo momento querendo demarcar o território como se eu fosse uma ameaça, como se ele tivesse que falar para mim que ele já comeu tantas, que ele já transou com tantas, que ele fez uma peripécia sexual de andar de cabeça para baixo no Circo de Soleil, transou com a mulher e gozou 4 vezes. Né? Então, assim, isso é tão interessante e certa vez aconteceu, acho que eu não sei se eu já contei esse caso aqui, mas enfim, talvez quem está chegando agora, acho que vale a pena. Certa vez eu atendi um John Wayne. O John Wayne virou um estudo de caso. Foi muito, pessoal, esse caso assim, foi muito interessante. Ele chega para mim dizendo assim, eu vim aqui fazer terapia contigo, que a minha mulher viu uma palestra tua, não sei aonde, mas então. Eu falei, então diz, enfim, né, qual que é o teu motivo? Não, olha só, vou dizer uma coisa, olha só, não acredito no teu trabalho, para mim tu é um charlatão, para mim tu é um padreco, é a mesma coisa, não acredito nada de terapia, não acredito nisso, para mim assim, ó, é charlatanismo barato que tu faz aqui. E eu falei, bom, ok, né? Se é charlatanismo barato, o que tu tá fazendo aqui então, né? E o John Wayne ficava, né, a todo momento, sabe, desvalorizando, né, quem eu era. Pessoal, qual que é a postura do psicólogo nesse momento? Bom, primeiro, ele não me conhece, né? Segundo, nunca me viu. Ou seja, tem outras coisas por trás disso aí, né, que ele não está falando da minha pessoa. Ele está falando das questões mal resolvidas da vida dele, e não de mim, nem me conhece. Pois bem, no outro dia, na outra semana, ele chegava com o dinheiro da sessão, botava o dinheiro, toma aqui, essa merda desse dinheiro, que isso pra mim é merda. Aliás, isso aqui pra mim é um confessionário. Aliás, tu e o padreco, e vim com aquela ladainha, com aquela narrativa de desvalorização, com aquele masculino tentando se afirmar, e tentando a todo momento, sabe, trazer
Pois bem, vejam que interessante o que aconteceu. Aí chega, acho que estava na 6ª sessão, né? E ele continuava com aquela grosseria, com aquela empáfia. Pois bem, aí tinha um determinado momento, uma sessão, que ele chega para mim e diz assim, olha aqui, ó, tirou o dinheiro assim, é a última vez que eu venho aqui, não venho mais aqui, e quer saber, ó, para mim acabou. Quando ele fala assim, acabou, ele vai para cima, assim, estava sentado no sofá, e ele vem para cima de mim assim, fica me olhando assim, fica me olhando, né? O que vocês acham que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Me contem. Quero saber de vocês. O que vocês fariam? Não é o que eu fiz, o que vocês fariam nesse caso? Nada. O que vocês fariam nesse caso? Me contem. O cara tira o dinheiro do estante, que eu não apareço mais, eu não volto mais. E ele vai assim, fica assim, ele estava sentado, reconfortado no sofá, e ele vem para cima de mim assim. O que vocês fariam? Pois então, pessoal, aquele ali era o meu último momento com o John Wayne. Ele não viria mais. Ele já tinha ido embora da terapia. Você sabe o que eu falei? Parabéns, John Wayne, parabéns. Pelo menos agora você vai deixar de ser mandado pela sua mulher e vai fazer alguma coisa da sua cabeça, da sua vontade. Parabéns. Pelo menos agora você provou que você é homem. Adivinha o que aconteceu? Pessoal, imaginem, dentro da terapia, dentro da sala, consultório, sala, Brasília. Imaginem o John Wayne falar isso e eu responder, parabéns, parabéns. Pelo menos agora tu foi homem, tu não vai ser mandado para tomar parabéns. O John Wayne começa a chorar copiosamente. E naquele momento ele entra na terapia. Naquele momento ele pôde perceber que tudo aquilo que ele estava fazendo era uma questão, ou seja, havia uma grande configuração subjetiva da personalidade, da personalidade dele, que faziam com que ele tivesse que se autoafirmar. Eu era a grande ameaça para ele. Ele tinha, sim, que a todo momento dizer que eu não valia nada porque eu era o outro masculino. Então, quando a gente começa a entender como é que essa configuração subjetiva da personalidade da pessoa, ela é alimentada por várias fontes afetivas, por várias emoções que configuram essa relação, a gente começa a entender que ele precisava ser macho ali dentro, porque fora da terapia ele não era. Ele precisava ter uma conduta autoritária ali dentro, porque com a mulher ele não tinha espaço. Ou seja, a mulher era dona de uma grande rede de lojas em Brasília, né? O pai era fazendeiro em Minas Gerais, enfim, ele entrou na família, né, porque entrou. Então, assim, ele não conseguia perceber o lugar dele. Ele tinha que ser aquele homem. Ele não podia ser a pessoa que ia ficar na sombra da mulher. Nossa, ele, o macho, como é que ele ia ficar na sombra da mulher? Como é que ele ia ficar para trás da mulher? Como é que era a mulher que mandava dentro de casa? A mulher que tinha grana, a mulher que tinha o poder, a mulher... Ora, ele não conseguia se enxergar na relação. Com a terapia e com o tempo, ele começou a perceber que ele tinha outros valores. Ele começou a perceber que ele não precisava ficar numa queda de braço, nem disputa de poder. Pessoal, infelizmente a nossa live está acabando, eu só tenho mais 20 e poucos segundinhos aqui para dizer. Enfim, agradeço a vocês a participação, espero que na semana que vem vocês me deem subsídios para qual é o tema que a gente vai trabalhar na semana que vem. E, infelizmente eu não pude trocar mais figurinhas com vocês aqui, porque o tempo já está acabando, tá bom?
Beijão, bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.